Sejam bem-vindos ao Storycorum, o seu canal de conhecimentos e de conteúdos de história. Vamos seguir então com o nosso próximo conteúdo. Então agora nós vamos trabalhar com o humanismo e renascimento artístico e culturais, uma nova revisão de ser humano e de mundo. Eu vou trabalhar com duas imagens, sobre o mesmo assunto e a gente vai tentar ver quais são as diferenças e ver quais são as suas características. Então, essa primeira imagem é a criação de Adão, feita pelo pintor Michelangelo na Capela Sistina, a capela lá na Itália, uma igreja na Itália. Então mostra como Deus criou o Adão. Essa outra imagem é um mosaico que está na Catedral de Monreale. Também mostra a criação de Adão. Então, a primeira pergunta é: qual a relação entre as duas imagens? Ambas as imagens, as duas, mostram a mesma passagem da Bíblia, a passagem em que Deus criou Adão. Quais as diferenças e semelhanças entre as duas imagens? Podem ver que essa imagem ela mostra o ser humano com mais detalhes, né? O corpo do Adão ele está com os músculos à mostra, né? Ele é um corpo bem mais parecido com a realidade. Tem uma ideia também de fundo. Vocês podem ver que lá na imagem tem umas montanhas ao fundo, né? Como se a sensação tivesse aquelas montanhas estivessem lá na linha do horizonte, bem longe, né? E aí dá uma sensação de que tem um fundo lá atrás. Nessa imagem também nós temos um ser humano, um corpo humano mostrando os músculos, né? Mas não tem tantos detalhes, não é muito parecido com a realidade, feito de uma outra forma, né? Não é muito condizente com um ser humano de verdade. Adão e Deus têm características físicas parecidas, né? Mas também não tem uma noção de profundidade. Pode ver que ao fundo temos umas árvores ali, né? Mas essas árvores estão praticamente juntas com o Deus e com o Adão. Então não tem um fundo lá atrás que mostra que é uma cena, uma coisa profunda. É mais uma imagem que a gente diz 2D, né? Uma imagem plana, sem uma profundidade. Agora a pergunta é: qual delas é renascentista? Antes de responder para vocês, nós vamos entender o que é o Renascimento. O conceito de Renascimento. Renascimento cultural, período histórico entre o século XIV e o século XVI, em que surgiu um movimento cultural que faz nascer de novo a cultura clássica, grega e romana, buscando a ideia do humanismo, que é a valorização do ser humano. Então, o renascimento cultural ele aconteceu lá no século XIV, XV e XVI, na região da Europa, e tinha a ideia de nascer de novo a cultura clássica, a cultura grega e romana. A cultura grega e a cultura romana, depois que esses impérios eles acabaram, né, ela foi esquecida, né, e uma nova cultura teve um grande poder, que é a cultura da Idade Média, a cultura medieval, que está mais ligado também à igreja e tudo mais. Então, essa cultura medieval, ela substituiu a cultura grega e romana. Esse termo dá a entender que antes a cultura tinha morrido, sem expressão, mas existia muita cultura medieval. Então, quando você diz renascimento, a ideia é de que a cultura grega e romana morreu, acabou-se, não teve nada, e aí só no século XIV é que a cultura voltou. Mas não, existia muita cultura material e muita cultura, muitos quadros, muitas obras de arte e tudo mais no período medieval. O Renascimento começou em Florença, que hoje fica na Itália, né? Quando poetas, pintores, escultores e arquitetos criaram uma grande quantidade de obras de arte. Florença era uma cidade rica, pois havia muito comércio, principalmente com o Oriente, e muita circulação de pessoas. Mais tarde, o Renascimento se expandiu para outras cidades e nações, geralmente regiões de muito comércio. Então, Florença, onde é uma cidade muito importante, na época Florença era uma cidade-estado, ou seja, uma cidade independente, não pertencia à Itália, foi pertencer à Itália bem depois, né? E Florença é uma cidade de comerciantes, de burgueses, né? E lá viviam muitos pintores, poetas, escultores, arquitetos, e eles faziam suas obras,
como o dinheiro circulava muito lá, existiam pessoas dispostas a comprar obras de arte para ter em sua casa. Você ter um objeto artístico, uma obra de arte de alguém, era muito valioso. Você tinha um status de ser uma pessoa rica por comprar um objeto valioso de alguém. Essa aqui é uma foto que mostra como era a cidade de Florença. À esquerda ali, né, tem a cidade de Fiorenza, que seria Florença, né? E vocês podem ver na direita, seria uma foto mais atual da cidade. Por ser uma cidade com muitas riquezas, algumas pessoas importantes começaram a patrocinar os artistas. Eram os mecenas. Geralmente eram burgueses, príncipes e religiosos. Então, pessoas ricas, né, começaram a pagar e patrocinar os artistas, chamados desses de mecenas. Com o dinheiro dos mecenas, os artistas podiam financiar seus estudos e aprimorar suas técnicas, melhorando a qualidade das obras de arte. Então, eles ganhavam dinheiro vendendo algumas obras, né? Então, aqui, por exemplo, temos duas imagens de uma família de mecenas, né? Nós temos o Cosmo de Médici e o Lourenço de Médici, que são pessoas muito importantes e politicamente e financeiramente lá na cidade de Florença, e eles patrocinavam os artistas. Características do renascimento cultural: antropocentrismo, que significa que o ser humano é o centro da vida. Antropocentrismo é a ideia de que o homem está no centro. Antropo, certo? É humano, ser humano. Então, tudo que tiver antropo, vocês já sabem que é humano. Os seres humanos são únicos e podem fazer suas próprias vontades. Esse pensamento é contrário ao teocentrismo, em que afirmava que Deus é que está no centro da vida. Deus impõe a sua vontade nas ações humanas. Então, nós temos aqui a ideia do antropocentrismo. Então, o ser humano é o centro da vida. Ele é responsável pelos seus atos, pelas suas vontades, e cada ser humano é único, um diferente do outro. E esse pensamento, ele era o oposto do teocentrismo. Teocentrismo, teo significa Deus. Então, Deus está no centro. Deus escolhe as coisas para você. Deus é que toma as atitudes de tudo. Nós temos também o hedonismo. O hedonismo é o prazer e o bem-estar não são coisas erradas. Então, a Igreja Católica, na época, também condenava algumas atitudes, como o prazer, o bem-estar, a alegria, a diversão, não eram umas atitudes de um bom cristão. O cristão ele tinha que ser humilde, ele tinha que sofrer, não tinha que ter prazer. Então, o prazer era errado, a viver bem, ter coisas boas era errado. E no renascimento cultural, o hedonismo ele vem dizer que não, o prazer e o bem-estar são coisas boas, sim. Nós temos também o humanismo, né, que é a valorização do ser humano. O ser humano é inteligente, tem o conhecimento, o corpo dos humanos é perfeito, todas as medidas são proporcionais e relacionadas. Exemplo, a distância entre os braços abertos é a mesma do pé à cabeça. Então, o humanismo é a ideia de que o ser humano ele é perfeito, ele foi feito para ser perfeito, único. Ele é inteligente, ele é capaz, ele consegue tomar as próprias decisões e consegue agir por conta própria. Nós temos também o racionalismo, que é humano, passou a olhar o mundo de forma mais científica, razão, ignorando os mitos e lendas. Nós já vimos isso também, né, com relação à modernidade. O Renascimento, ele está ligado à modernidade porque ele tem a questão da razão. Não acreditar mais em lendas, em mitos, coisas que são explicadas através de historinhas e tentar explicar as coisas através da ciência. Essa imagem é uma imagem de uma obra de arte do Leonardo da Vinci, o Homem Vitruviano. Vocês podem ver que o corpo humano ele tem características que se complementam. Se você olhar ali bem, o quadrado, né? Existe um quadrado ali, né? Da cabeça daquele homem até o seu pé é uma medida, certo? Da cabeça do homem do pé. E se ele esticar o braço, né? Ou se ele esticar o braço de um lado para o outro, e vocês podem ver que também é a mesma medida, é um quadrado perfeito. A medida de cima e a medida dos lados é a mesma. Com os braços
abertos, mas um pouco erguidos, e as pernas abertas e também um pouco erguidas, pode ver que formam um círculo também, ó. Pode ver que a pontinha ali de um braço e do outro braço e das pernas da outra perna forma perfeitamente um círculo. Individualismo. Se valoriza o indivíduo como ser único. Cada pessoa é única, que tem suas próprias capacidades. Esse pensamento é contrário ao coletivismo, em que a religião prega que somos todos iguais e temos que fazer as mesmas coisas. Então, aqui nós temos o individualismo. Como eu falei, se valoriza o indivíduo. Cada um é único, cada pessoa é única, certo? E tem as suas próprias capacidades e qualidades. E esse é diferente ao pensamento do coletivismo, né, em que todo mundo é igual. Também nós temos o pensamento do classicismo, que é a volta dos valores e as obras da antiguidade clássica, ou seja, a volta das ideias gregas e romanas na valorização do corpo humano. Então, como eu falei a vocês, o Renascimento ele se baseia nessa ideia de renascer a cultura como era da Grécia e Roma, a cultura clássica. Então, essas duas imagens mostram exatamente o exemplo de como o Renascimento resgatou ou trouxe de volta a cultura grega. Se você olhar do lado aqui, nós temos a figura de Fídias ou do Miron, né, que foi feita pelo artista Hermes Ludovisi lá no ano 1 depois de Cristo. E se você olhar para a outra imagem, nós temos a obra de arte de Davi, né, o Davi que foi feito pelo Michelangelo, né, lá no século XVI, 1504. Então você pode ver que as imagens elas são muito parecidas, muito próximas. O corpo humano é retratado de uma forma bem real, bem parecido com a realidade, né? Em todas as características, inclusive com a questão da nudez também. Então podem ver que são duas obras que têm uma grande diferença de idade, mais de 1500 anos uma para outra, mas elas têm características semelhantes, ou seja, são muito próximas e parecidas uma com a outra, apesar de serem em momentos diferentes. Vamos continuar as características do Renascimento. Nós temos agora a pintura. Na pintura medieval, as figuras são fixas em um fundo plano. Já a pintura renascentista busca representar objetos, pessoas e paisagens como era no mundo real, com profundidade e sensação de movimento. Então, na Idade Média, a pintura ela era plana, era fixa, como se tivesse o personagem, aquela imagem, ela estava parada. No Renascimento, não. Buscava-se um movimento, era como se aquele ser ou aquele objeto estava se movendo na tela. E tem um fundo, tem uma paisagem, é como se fosse algo mais real, é como nossos olhos realmente enxergam as coisas. Então, observe as imagens a seguir, que representam a anunciação, passagem da Bíblia entre anjo Gabriel e Maria. Então vejam as diferenças entre as duas imagens. As duas imagens mostram a mesma coisa, né? Então à esquerda nós temos a imagem da Anunciação, foi feita lá no ano de 1020 pelo mestre Deilda Evangeliars. E à direita nós temos a imagem da Anunciação também, feita pelo Sandro Botticelli lá no século XV. Na imagem da esquerda é uma imagem plana, não mostra bem exatamente como é o corpo humano, é uma imagem mais simples, né? Tem ali no fundo umas casas no fundo, né? E Maria e o anjo estão na frente, mas as casas também estão em cima deles, né? Não tem uma sensação de profundidade muito grande. Na direita não. Na direita nós temos a imagem do anjo e de Maria bem desenhados, muito mais parecidos com os seres humanos de verdade, né? E pode ver pela janela que tem um fundo, né? Como se lá no fundo da janela tivesse a cidade, o rio correndo, uma embarcação. Tem toda uma ideia, uma paisagem profunda que dá para enxergar como se fosse realmente nossa vista enxerga, nossos olhos enxergam. No Renascimento também nós temos a escultura. As esculturas eram inspiradas nas estátuas dos antigos gregos e romanos. Representavam os corpos humanos nus de forma perfeita. Essa aqui é a imagem da Pietà do Michelangelo, né, que seria Maria segurando Jesus. Né? Então podem ver como tem vários detalhes. Há detalhes da roupa, detalhes do corpo. A escrita era baseada em obras de antiga Grécia e Roma, mas adaptada a uma questão mais cristã, sem que seja algo sagrado. Usava-se muito a ideia do ser humano, mostrando erros, acertos, loucura, lucidez e amores não correspondidos. Nesse período foi inventada a imprensa, máquina que conseguia fazer cópias de escritos. Então, também, além da pintura e da escultura, nós temos os livros, né? Baseavam em histórias antigas da Grécia e de Roma e mostravam um ser humano como personagem principal. Não era algo muito sagrado, estava ligado à religião, mas não era uma obra de religião.
e mostrava ali o ser humano com erros, paixões, problemas. Não era um ser humano perfeito no sentido de não ter nenhum problema, era um ser humano que tinha vários problemas, por isso que ele era perfeito. Então vamos falar agora dos artistas, né, os principais artistas do Renascimento. Nós temos então o Leonardo da Vinci como pintor, cientista, engenheiro, escultor, arquiteto, músico, entre outras habilidades. Suas obras famosas são a Mona Lisa e a Última Ceia. O Michelangelo Buonarroti, que era pintor e escultor, famoso por pintar passagens bíblicas no teto da Capela Sistina, no Vaticano, e esculpir a obra Davi. Essas duas aqui são as duas obras do Leonardo da Vinci. Nós temos ali a Mona Lisa e nós temos também a Última Ceia. E aqui nós temos as obras do Michelangelo, né? O teto da Capela Sistina à esquerda, então a igreja toda ela é pintada com várias obras, várias pinturas que mostram várias passagens da Bíblia, e à direita nós temos o Davi do Michelangelo, que também nós já vimos, né? Temos também o Sandro Botticelli, que é pintor famoso pelas obras O Nascimento de Vênus e A Primavera, o Rafael de Sanzio, que é pintor famoso pelas obras Escola de Atenas, Donatello, escultor famoso pelas obras Maria Madalena e Davi, Nicolau Maquiavel, que é escritor que ficou conhecido pelo seu livro O Príncipe, que serve de referência para líderes, e o Dante Alighieri, escritor famoso pela obra Divina Comédia, que fala sobre o inferno. Aqui nós temos Nascimento de Vênus, né, feito pelo Sandro Botticelli, e também a Primavera, também do Sandro Botticelli. Aqui nós temos as obras do Rafael de Sanzio, a Escola de Atenas e a Transfiguração de Cristo. Aqui nós temos as esculturas de Donatello, Maria Madalena e Davi. Aqui nós temos o Nicolau Maquiavel, né, que escreveu o livro O Príncipe. Então esse aqui é o Dante Alighieri, que fala sobre a Divina Comédia. Nós temos também Miguel de Cervantes, que é um escritor espanhol, famoso pela obra Dom Quixote. Luís de Camões, que é escritor português, famoso pela obra Os Lusíadas. William Shakespeare, escritor inglês, famoso pela obra Romeu e Julieta. Thomas Moros, escritor inglês, famoso pela obra Utopia. E Erasmo de Roterdã, escritor holandês, famoso pela obra Elogio da Loucura. Esses escritores aqui, eles são de outras regiões, né, onde o Renascimento se espalhou. Esse é o Miguel de Cervantes e o livro Dom Quixote, né? Esse é o Luís de Camões, com a obra dos Lusíadas. Aqui nós temos o William Shakespeare, que é famoso pelo Hamlet, pelo Romeu e Julieta, né? Esse aqui é o Thomas Moros, que ele faz a obra Utopia. Esse aqui é o Erasmo de Roterdã, que fala do livro O Elogio da Loucura. Agora nós vamos para os cientistas, né? Nós temos o cientista Nicolau Copérnico, que é um cientista polonês que afirmou, baseado nos estudos de Ptolomeu, que o Sol e não a Terra estavam no centro do cosmos, o chamado heliocentrismo. Galileu Galilei, cientista italiano, que inventou o telescópio, provou o heliocentrismo e descobriu os movimentos de rotação e translação da Terra. E Johannes Kepler, que é cientista alemão, afirmou que as órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas, ou seja, redondas. Então, esse aqui é o Nicolau Copérnico. Então, ele foi um dos primeiros. Ele comprovou que realmente não era a Terra que estava no centro do universo e a Lua e o Sol giravam em torno da Terra e os planetas giravam em torno da Terra. Ele descobriu que, na verdade, é o Sol que está no centro, a Terra é que se movimenta em torno do Sol. Na verdade, essa ideia já existia antes e ele conseguiu comprovar que isso é verdade. Então esse à esquerda é o Galileu Galilei, que comprovou realmente que a Terra está circulando em torno do Sol e não está fixa no céu, né? E o Johannes Kepler, que está ali à direita, e ele vai mostrar tanto o planeta, quanto os planetas quanto a Terra, eles giram em torno do Sol nos movimento arredondado. Com isso a gente encerra o nosso conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.